Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais essa aula aqui de revisão para o exame 23 da Ordem dos Advogados do Brasil, gravada especialmente para você aí, meu aluno do ProOrdem de Goiânia. Vamos com tudo, hoje é dia 19 de julho, vamos lá, poucos dias para a sua prova aí do dia 23, e o nosso tema hoje vai ser recuperação judicial, Lei 11.101 de 2005. Bom, hoje eu pretendo subir a aula de recuperação judicial e a aula de falência. Se não der para terminar a falência em uma única aula, a gente cinde ela, uma hoje, uma amanhã, junto com a aula de títulos de crédito. Bom, a recuperação judicial, turminha, que é o nosso tema dessa aula, ela foi criada exatamente para tentar evitar a quebra de algumas pessoas, de alguns empresários, que não estiverem conseguindo êxito aí na sua atividade empresarial. Todo mundo sabe, melhor do que eu, que toda atividade empresarial ela tem um risco, claro que tem, toda atividade tem um risco. E para respeitar aí o princípio da continuidade da empresa, veja, para tentar superar inclusive, né, as crises normalmente vivenciadas aí pelo mercado e evitar assim a quebra desse empresário, foi criado esse Instituto da Recuperação Judicial. Tá? A recuperação judicial, doutores, é um procedimento que pode ser tanto judicial como extrajudicial. Então, vamos falar da recuperação judicial como um procedimento judicial nesse começo da nossa aula. Então vamos lá, turma. A recuperação judicial, ela pode ser formulada em processo inicial autônomo, ou então, se um terceiro já houver ajuizado o pedido de falência contra o devedor empresário. Este empresário poderá formular o pedido de recuperação no prazo da sua resposta, através de um incidente processual dentro dos autos da falência. Então, primeira informação importante que a OAB vai tentar te confundir. A recuperação judicial como um procedimento judicial, ela pode ser um pedido autônomo judicial ou ela pode ser feito pelo empresário devedor de forma incidental dentro dos autos da falência. Tá bom, turma? Beleza? Agora, quem que pode formular um pedido de recuperação judicial? O pedido de recuperação judicial pode ser formulado pelo próprio devedor empresário, pelo seu cônjuge sobrevivente, pelos seus herdeiros, pelo inventariante ou qualquer dos sócios remanescentes. Mas, para poder fazer aí o pedido de recuperação judicial, a Lei 11.101 coloca alguns requisitos. Então vamos lá. Primeiro requisito para o pedido de recuperação judicial: que o empresário esteja exercendo a atividade empresária regularmente há pelo menos 2 anos. Então, primeiro requisito, que o empresário esteja exercendo a atividade empresária regularmente há pelo menos 2 anos. É por isso, turma, que a sociedade em comum, que é aquela que não tem registro, e a sociedade em conta de participação, que é aquela que tem o sócio ostensivo e o sócio participante, também chamado de sócio investidor, né, senhores? Ou, se você preferir aí, de sócio oculto, ela não tem legitimidade para o pedido, pois não há registro público de seus atos constitutivos. Também não podem requerer a recuperação a sociedade simples, porque ela não é empresária, as cooperativas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as instituições financeiras e seguradoras, operadoras de plano de saúde, entre outras legalmente aí equiparadas, tá bom, turma? Então não podem requerer aí a recuperação judicial a sociedade em comum, a sociedade em conta de participação, a sociedade simples, as cooperativas, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as instituições financeiras e seguradoras, operadoras de plano de saúde, entre outras, tá bom, turma? Veja, o segundo requisito, a ausência de falência do legitimado quando do ajuizamento do pedido de recuperação, certo? Ou seja, aquele que pede a falência já não pode também estar o quê, turma? Falido. Terceiro requisito, turma, se o requerente já teve no passado o benefício da recuperação, exige-se que isso já tenha transcorrido ao menos 5 anos contados da concessão anterior, tá? Então, se o requerente, aquele que está requerendo a recuperação judicial, já teve, né,
no passado o benefício da recuperação, é exigido pela lei que já tenha transcorrido 5 anos da concessão anterior. Próximo requisito, a ausência de condenação por crime falimentar ao empresário individual ou, se sociedade empresária, ao sócio controlador ou administrador. Então, se for um empresário individual, veja, não pode já ter sido condenado por crime falimentar, ou, né, sendo uma sociedade empresária, não pode ter sido condenado por crime falimentar o sócio controlador ou administrador, tá? Então, olha só, o foro competente para receber o pedido de recuperação judicial é o do principal estabelecimento do devedor. É aquele local em que se concentra o maior volume de negócios da empresa. Então, o foro competente para receber o pedido da recuperação é o do principal estabelecimento do devedor, que é aquele local em que se concentra o maior volume de negócios da empresa, senhores. Tá bom? Veja, essa competência, turma, é considerada absoluta. Então, o foro competente para conceder recuperação judicial é um foro de competência absoluta. É, portanto, uma matéria de ordem pública. Quando o juiz receber o pedido de recuperação judicial pelo próprio devedor, o juiz vai ordenar o processamento do pedido, obviamente intimando o Ministério Público, e vai nomear um administrador judicial. Cuidado, senhores. Esse administrador judicial, nomeado aí pelo juiz, ele vai exercer apenas uma fiscalização sobre o empresário, pois aqui na recuperação judicial o empresário permanece na direção da sua atividade empresária. Ao contrário do que nós vamos estudar no próximo bloco em relação à falência, tá bom, turma? Beleza? Observe-se, turma, que quando o devedor pede a recuperação judicial, o juiz não analisa o mérito da demanda, pois aí não houve ainda, né, por parte dele, nenhum plano de pagamento aí dos seus credores, aqui nenhum plano de pagamento apresentado, né, dentro do procedimento judicial, de recuperação judicial, certo? Pergunta importante, professor, se o juiz deferir a recuperação judicial, qual é o recurso cabível? O recurso cabível vai ser o agravo de instrumento, mas, por outro lado, se ele indeferir, o recurso cabível vai ser de apelação, turma, tá bom? O recurso cabível vai ser o de apelação. Deferiu, agravo, indeferiu, apelação, tá? Com a decisão judicial que deferiu o processamento do pedido, veja, prestem atenção, vai ocorrer a suspensão de todas, é isso mesmo, de todas as ações e execuções que estiverem tramitando contra o devedor, tá? Excetuadas apenas as execuções finais, determinando a lei que essa suspensão terá o limite máximo de 180 dias. Então, se o juiz deferir a recuperação, né, todas as ações, todas as execuções, excetuadas as fiscais, vão ficar suspensas aí no limite máximo de 180 dias. Tá bom, turma? Veja, o STJ fala que no término do prazo de 180 dias, a execução não deve prosseguir automaticamente antes que se resolva a recuperação, tá bom, turma? De acordo ainda com o STJ, embora as execuções fiscais não sejam suspensas, não pode ser praticado qualquer ato que implique redução do patrimônio da empresa durante a recuperação judicial, tá? Depois da publicação oficial do edital relacionado aí todos os credores e a classificação de todos os créditos, né, mediante elaboração prévia de responsabilidade do próprio empresário devedor. Então é ele aí que vai fazer, né, turma, essa relação de todos os credores, vai classificar os créditos, né, e vai ficar responsável aí por essa elaboração desse relatório que vai ser publicado, tá bom, turma? Em 10 dias, poderão os credores listados nesse edital apresentar impugnação escrita e motivada, que será decidida pelo juiz, cabendo contra a decisão do juiz aqui novamente o recurso de agravo. Depois que o juiz homologar o quadro de credores, ainda vai ser possível a habilitação retardatária de outros credores que porventura não tenham constado da relação feita pelo devedor, certo? Dentro de 60 dias da publicação do edital de credores, o devedor terá de apresentar sua proposta de pagamento dos débitos sob pena de ver decretada a sua falência. Então isso aqui é importantíssimo. 60 dias da publicação do edital de credores, o devedor tem que apresentar a proposta de pagamento dos débitos, sob pena de ver decretada a sua falência, turma. Convém observar o princípio
que todos os créditos existentes ao tempo do pedido de recuperação serão abrangidos, turma, ainda que não vencidos. Portanto, não apenas os créditos vencidos é que são alcançados pelo efeito da recuperação judicial. Será alcançado pela recuperação tanto os créditos vencidos como os créditos vincentes, tá bom, turma? Como exceção, veja, não vão ser alcançados pela recuperação. Qual crédito, novamente, não vai ser alcançado pela recuperação? O primeiro já falamos, o crédito tributário não alcança a recuperação judicial, tá bom? O proprietário de objeto que estiver em poder do devedor, inclusive o fiduciário, que poderá valer-se do pedido de restituição da coisa. Então, cuidado, isso aqui foi questão recente da prova da OAB. A recuperação judicial não alcança o crédito tributário e o proprietário de objeto que estiver em poder do devedor, inclusive o fiduciário, porque esse pode pedir a restituição da coisa. E também não vai ser atingido o credor que adiantou o crédito para o câmbio internacional, tá, turma? O credor que adiantou o crédito para o câmbio internacional. Como, por exemplo, um banco que adianta uma moeda estrangeira para o devedor adquirir bens ou serviços no exterior. Poderão os credores, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição de comitê de credores e seus membros integrantes, órgão que é facultativo. Então, os credores vão poder, a qualquer tempo, requerer a convocação de uma Assembleia Geral para instituir esse comitê de credores. Esse comitê, turma, ele tem como finalidade fiscalizar melhor aí a conduta da empresa durante esse período de recuperação judicial. No caso de haver algum motivo fundado, o juiz ainda poderá determinar o afastamento do devedor ou de seus diretores da empresa, né? Então, nesse caso, se o juiz determinar o afastamento, caberá aí à Assembleia de Credores ou ao Comitê de Credores, se houver, nomear um gestor para tomar conta aí do negócio que está passando por essa etapa de recuperação judicial, tá bom, turma? A proposta de pagamento a ser apresentada pelo devedor será por ele livremente elaborada, livremente, certo? E aí surgem algumas medidas excepcionais, como pedido de prazos e condições especiais para pagamento, aumento de capital social, alienação do estabelecimento empresarial, venda parcial dos bens, redução salarial e redução da jornada de trabalho desde o acordo, né, turma, e etc. Agora, essa liberdade na proposta vai ter limites, certo, turma? Quais são os limites? Tem que ser decorado isso aqui. Então, primeiro limite, crédito de natureza trabalhista. Tem um prazo máximo de pagamento de até 1 ano. Então, entrou em recuperação judicial, crédito trabalhista tem que ser pago em até 1 ano. Os salários vencidos nos 3 meses anteriores à recuperação, no valor de até 5 salários mínimos por trabalhador, deve ser pago em até 30 dias. Então, salários vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação, no valor de até 5 salários mínimos por trabalhador, deve ser pago em até 30 dias. Os créditos que utilizem moeda estrangeira como parâmetro de indexação dependerão de autorização pelo respectivo credor para alteração daquele parâmetro. Então, os créditos que utilizem moeda estrangeira como parâmetro de indexação dependerão de autorização pelo respectivo credor, né, para alterar esse parâmetro. Quanto à alienação ou liberação de bens dados em garantia real, também vai ter que haver expressa anuência pelo respectivo credor garantido. Então, quanto à alienação ou liberação de bens que foram dados como garantia real, também vai depender aí de expressa anuência do respectivo credor garantido. O plano de pagamento será apresentado ao juiz, mas qualquer credor pode impugnar esse plano em até 30 dias da publicação. Caso o plano não convença os credores quanto à sua viabilidade, a Assembleia Geral dos Credores poderá rejeitar o plano, ocasião em que será decretada a falência do devedor, como regra geral. Então, os credores não concordaram com a viabilidade do plano, pode ser decretada a falência do devedor, como regra geral. Se não houver impugnação, o juiz homologa o plano de recuperação, certo? Contra a decisão que homologa o plano, de novo, caberá recurso de agravo de instrumento. Convém a gente repetir, turma, a concessão da recuperação em regra condiciona-se à mera anuência dos credores. Se não havendo objeção isolada ou através da Assembleia dos Credores, o juiz vai homologar a recuperação judicial. Excepcionalmente, o juiz pode proceder à homologação de plano, ainda que haja objeção dos credores, né, senhores? Veja, para que o juiz possa homologar o plano de recuperação mesmo com a objeção dos credores,
Veja, o que tem que acontecer? Quais são os requisitos, isso é importante decorar, para que o juiz, né, defira a recuperação mesmo que tenha a objeção dos credores. Que na Assembleia dos Credores tenha havido voto favorável ao plano por credores que representam mais da metade do total dos créditos presentes na Assembleia. Então, se na Assembleia mais da metade do total dos créditos concordarem, o juiz pode homologar de plano, certo? A aprovação do plano por pelo menos duas classes dos créditos, ou só haja duas classes, a aprovação por uma delas ao menos. Então, se tiver mais duas classes de crédito, pelo menos duas delas concordarem. Se tiver apenas duas, uma delas concordou, o juiz pode aí homologar mesmo que haja objeção. Que dentro da classe de credores que houver rejeitado o plano, tenha havido voto favorável ao plano de recuperação pelo menos por mais de 1/3 dos credores. Professor, não entendi. Então, uma das classes rejeitou. Dentro dessa classe que rejeitou, pelo menos 1/3 aí dos credores tenha sido voto favorável ao plano. Aí o juiz vai poder passar por cima da objeção. E por último, desde que o plano não implique tratamento diferenciado para os credores da classe que houver rejeitado. Tá bom, turma? De novo, da decisão que homologar, aqui a recuperação judicial vai caber agravo de instrumento. Quais são os principais efeitos da recuperação? Vamos lá, turma. O devedor em crise não perde a administração da empresa, tá? Então, os principais efeitos da recuperação. O devedor em crise, ele não vai perder a administração da empresa, tá bom, turma? Veja, ele só vai perder, né, turma, algumas, né, condutas, e ele só vai perder a administração, né, turma, se ele praticar alguns atos, como a prática eventualmente de um crime falimentar, prática de dolo, simulação, fraude contra credores e assim sucessivamente, porque caso ao contrário, ele não perde a administração aí da empresa durante a recuperação judicial. Já havíamos falado isso, certo? Se for afastada da diretoria, assumirá o primeiro gestor nomeado pela Assembleia de Credores, ou em segundo, se afastado também esse gestor, vai assumir um administrador judicial, que sempre é nomeado pelo juiz. Então, afastou o empresário, né, que administra a empresa. Quem nomeia em primeiro lugar um gestor novo é a Assembleia dos Credores. Afastou esse, aí quem vai nomear é o juiz. Certo? Veja só, turma. A empresa que está na recuperação judicial, ela não pode alienar nem onerar bens que façam parte do seu ativo permanente sem autorização judicial. Por exemplo, ela não pode vender livremente as máquinas que servem para a confecção do produto que ela comercializa, certo? Porque enquanto tiver em recuperação judicial, né, ela está tentando se reerguer, ela está ainda em atividade. Após esse período de 2 anos, havendo descumprimento de qualquer obrigação do plano, o credor pode promover execução individual ou então vai poder requerer a falência, com base lá no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005. Cumprida todas as obrigações do plano homologado, né, senhores, o juiz vai decretar por sentença o encerramento da recuperação judicial. Agora, vamos lá. Quando que a recuperação judicial pode convalescer-se numa falência? Quando que a recuperação judicial poderá convalescer-se em falência? Primeiro, se a empresa não atender no prazo de 60 dias, né, a proposta aí para o pagamento dos credores. Então, no prazo de 60 dias, ela não apresentou a proposta de pagamento, nós já havíamos falado, convalesce em falência. Se ela não cumprir qualquer das obrigações do plano homologado, dentro de 2 anos da homologação judicial, quando houver a rejeição do plano de recuperação pela Assembleia de Credores, ou aí por decisão deliberativa da Assembleia Geral dos Credores, turma. Ocorrendo a convolução em falência, serão restituídos os direitos e garantias originais dos credores. Além disso, os credores que celebraram novos negócios com a empresa em recuperação não se submeterão ao concurso da falência, sendo considerados extraconcursais os seus créditos, turma. Tá bom? Lembre, né, que a lei prevê um plano de recuperação especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, né, turma? É uma mera faculdade, pois essas pessoas também podem optar aí por esse plano normal que a gente acabou de estudar, né, turma? Esse plano especial aí para as microempresas e para as empresas de pequeno porte só vale para os credores quirografários, turma, aqueles sem qualquer tipo de garantia especial do crédito. E a proposta de pagamento a ser adotado consta da própria lei. É o pagamento de todas as dívidas em 36 parcelas, com juros de 12% ao ano, vencendo-se a primeira em 180 dias da distribuição da recuperação, turma, tá? Nesse plano especial, não vai ter o crivo aí da Assembleia dos Credores
bastando que o juiz analise a presença das exigências legais dessa recuperação especial das microempresas e das empresas de pequeno porte. Tá bom, turma? Cuidado que a partir da Lei Complementar 147 de 2014, o intervalo temporal exigido entre um pedido de recuperação especial e o outro passou a também ser de 5 anos e não mais de 8 anos, como era, né, antes da alteração pela Lei Complementar 147 de 2014. Para a gente terminar a nossa aula aqui de recuperação, vamos falar agora da recuperação extrajudicial, certo? Recuperação extrajudicial. O devedor empresário que preencheu os requisitos do artigo 48, ou seja, os mesmos requisitos ali da recuperação judicial, pode propor e negociar com os seus credores esse plano de recuperação extrajudicial. É uma verdadeira renegociação das dívidas que pode ser homologada pelo juiz competente a pedido do devedor ou até dos credores anuentes, tá? Há um acordo sobre o plano de pagamento antes de se pedir para o judiciário a homologação, tá? A homologação dessa recuperação extrajudicial é uma mera faculdade, pois o documento assinado pelo devedor e os credores anuentes, além, obviamente, das testemunhas, por si só já é suficiente para a execução forçada do negócio em caso de descumprimento e produzirá efeitos a partir da sua assinatura. Tá? Agora, tem que tomar cuidado. Existe uma hipótese de homologação, né, de recuperação extrajudicial, que a homologação do juiz se torna obrigatória. Tá? Quando que na recuperação extrajudicial a homologação pelo juiz é obrigatória? Quando só concordarem com a proposta dos credores, quando só concordarem com a proposta os credores que representem mais de 60% de todas as dívidas da mesma espécie, tá? A lei fala em 3/5, tá, turma? E nesse caso, o pedido passa pela análise judicial e, tendo deferida, aqueles que não concordavam serão obrigados a aceitar o plano de pagamento, tá, turma? Essa proposta, para ser homologada, tem alguns limites que o juiz vai observar. Claro, né, turma? Para alienação ou liberação de um bem dado em garantia ao crédito, será indispensável a anuência do respectivo credor. Para alienação ou liberação de bem dado em garantia do crédito, será indispensável a anuência do respectivo credor. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial contratada só poderá ser alterada mediante concordância, vale dizer, se o credor concordar expressamente. Não pode haver pagamento antecipado de alguns credores em detrimento dos outros. E não pode haver tratamento diferenciado entre os credores, turma. O procedimento, depois da petição inicial de homologação, segue o mesmo rito da recuperação judicial, né? A partir aí da publicação do edital. Eventual impugnação, prazo de 30 dias. E a decisão do juiz em 5 dias. Havendo cláusula expressa na petição, os efeitos da homologação poderão retroagir à data da celebração do acordo, ratificando pagamentos já efetuados. Em caso de indeferimento da homologação, né, turma, não há aqui a convolução em falência. Essa é a grande diferença, né? Pode o devedor interpor recurso de apelação ou apresentar novo pedido após o cumprimento das formalidades ou das exigências que, porventura, não tenham sido observadas. Tá bom, turma? E aí nós encerramos o nosso bloco de recuperação judicial. Aconselho meus queridos doutores aí a realizar as questões da prova anteriores e ver que esse tema, né, decorou aí os principais pontos, não tem segredo nenhum. Ainda dá tempo, vamos estudar, vamos decorar aquilo que for possível, que eu tenho certeza que domingo todos vocês vão ser aprovados, turma. Certo? No próximo bloco começamos aí a parte da Lei 11.101, né, que fala sobre a falência, turma, beleza? Próximo bloco, então, a gente começa a nossa aula de falência. Continue estudando, fique com Deus e vamos com tudo rumo à sua aprovação. Até lá!